Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia do dia 5 de maio do ano da graça 2020. E hoje vamos rezar com a família da Dona Germana e o Jacinto Freitas, em ação de graças a Nossa Senhora de Fátima, e enviar para eles uma saudação amiga e um abraço e, sobretudo, também esta nossa comunhão na oração e nas nossas preces. Além desta intenção, rezamos pela intenção que o Santo Padre nos recomendou neste dia, rezar por todos aqueles que partiram nesta crise, desta pandemia, e foram privados do carinho, do afeto, do amor dos seus familiares, daqueles que mais amavam e de quem mais gostavam. O marido da esposa, a esposa do marido, os pais dos filhos, os filhos dos pais, e ainda muitos deles nem sequer funeral puderam ter. Hoje na igreja rezou-se por toda esta intenção, que é uma intenção de toda a igreja, pedir ao Senhor por eles, e que o Senhor os receba no seu reino e no seu abraço de Pai acolhedor. E vamos neste sentido também. Hoje é o segundo dia da novena de preparação para as festas de Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio. Este é o segundo dia. E confiarmos-nos neste dia a Nossa Senhora, ó Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, que vestida de nívea brancura, vós apareceste aos pastorinhos singelos e inocentes, ensinando-os assim o quanto devemos amar e procurar a inocência da alma, e que pediste, por meio deles, a emenda dos costumes e a santidade de uma vida cristã perfeita. Concedei-nos misericordiosamente a graça de saber apreciar a dignidade da nossa condição de cristãos e levar uma vida conforme as promessas batismais. Neste segundo dia da novena, preparação para as festas de Nossa Senhora de Fátima, temos que refletir e propor-nos caminhar em santidade de vida, adaptar a nossa vida às promessas do dia do nosso batismo, caminhar santamente na vida. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, Deus Omnipotente, que a celebração dos mistérios de Cristo ressuscitado aumente em nós a alegria da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuamos no tempo pascal a refletir no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os irmãos se tinham dispersado e, devido à perseguição desencadeada pelo caso de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, mas anunciavam a palavra apenas aos judeus.
Houve, contudo, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, que ao chegarem a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nessa igreja um ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo,
celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Caríssimos amigos, como já repeti e vou repetir mais uma vez, peço perdão, nós estamos a viver o segundo dia da novena de preparação para a festa Nossa Senhora de Fátima. É uma tradição da Igreja, 9 dias de caminho, a novena do Espírito Santo, a novena de São José, a novena de Santo António, tantas. O povo de Deus vai caminhando, erguendo-se da sua pobreza, da sua fragilidade, do seu pecado, para chegar à grandeza de Deus. E nós hoje lemos uma leitura dos Atos Apóstolos muito bonita. A Igreja chegou a Antioquia, na Grécia, e foi lá que deram pela primeira vez o nome de cristãos. E veio Barnabé e veio Paulo. Nós somos um povo que caminha na história. Nós temos os apóstolos que nos deram o testemunho, mas depois tivemos um conjunto de pessoas, de homens, de padres, bispos, muito importantes, a quem nós chamamos padres da Igreja. E hoje eu trazia um texto sobre a conversão, sobre a mudança de vida, sobre a forma de ser cristão, porque há muitas correntes e às vezes parece que não é preciso fazer nada, parece que é só preciso dizer que somos cristãos. Mas não temos nada que adaptar à nossa vida, não temos que mudar nada. E isso é um erro. Não está escrito em lado nenhum, nem nos Evangelhos, nem nos padres da Igreja, nem na tradição da Igreja, nada. São teorias que chegam até nós. Hoje, eu trago gostaria de refletir convosco um dos sermões de São Pedro Crisólogo, bispo, que nasceu em Itália no ano 380, no século IV, mas viveu parte da sua vida no século V. E ele começa com uma expressão de São Paulo aos Romanos: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos. Esta expressão de Paulo que São Pedro Crisólogo usa, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, eu vos exorto. Paulo exorta, ou melhor, é Deus que por intermédio de Paulo nos exorta, pois deseja ser mais amado que temido. Deus exorta-nos. Exorta-nos é um termo que significa mais do que convidar, mas também não é obrigar. É um termo entre convidar e obrigar. Exorta-nos. Porque quer ser mais Pai do que Senhor. Deus exorta-nos pela sua misericórdia
para não ter de nos castigar com o seu rigor. Ouve como o Senhor exorta. Vede em mim o vosso corpo, os vossos membros, o vosso coração, os vossos ossos, o vosso sangue. E se temeis o que é de Deus, porque não amais o que também é vosso? Se fugis do Senhor, porque não recorreis ao Pai? Talvez vos perturbe a enormidade de meus sofrimentos causados por vós. E Nossa Senhora de Fátima fala-nos destes sofrimentos que Jesus sofre por nós. Não tenhais medo. Esta cruz não me feriu a mim, mas feriu a morte. Os cravos não me provocaram a dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor por vós. As chagas não me fizeram soltar gemidos, mas vos introduz ainda mais intimamente no meu coração. O meu corpo, ao ser estirado na cruz, não aumenta o meu sofrimento, mas dilata os espaços do coração para vos acolher. Meu sangue não é uma perda para mim, mas é o preço do vosso resgate. Isto é-nos dito por São Pedro Crisólogo, um grande padre da Igreja. Não tenhamos medo da cruz. A cruz foi a forma de Jesus, o sofrimento, a perda de sangue, foi a forma de Jesus nos aproximar dele. Vinde, pois, convertei-vos, e pelo menos assim experimentareis a bondade do Pai, que paga os males com o bem, as injúrias com amor, tão grandes chagas com tamanha caridade. Ouçamos, porém, a insistência do apóstolo. Eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Pedindo deste modo, Paulo ergueu todos os seres humanos à dignidade sacerdotal, a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Na nossa fé, sabemos que todos somos sacerdotes pelo batismo. Há dois tipos de sacerdócio. O sacerdócio batismal e o sacerdócio ministerial de serviço. Somos elevados. É grandioso o mistério do sacerdócio cristão, em que o ser humano é para si mesmo vítima e sacerdote. O ser humano não precisa de ir buscar fora de si a vítima que deve oferecer a Deus. Traz consigo em si o que irá sacrificar a Deus. Permanecem intactos tanto a vítima como o sacerdote. A vítima é imolada, mas continua viva. E o sacerdote que oferece o sacrifício não pode matar a vítima. Admirável sacrifício em que o corpo é oferecido sem imolação e o sangue sem derramamento. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Irmãos, este sacrifício é a imagem do sacrifício de Cristo, que para dar a vida ao mundo, imolou o seu corpo, permanecendo vivo. Na verdade, ele fez de seu corpo um sacrifício vivo, porque tendo morrido, continua vivo. Num sacrifício como este, a morte teve a sua parte, mas a vítima permanece. A vítima vive, enquanto a morte é castigada. Por isso, os mártires nascem com a morte. No fim da vida é que começam a vivê-la. Com a sua imolação, revivem e brilham agora nos céus os que na terra eram tidos como mortos. Com a morte de Cristo, com aquilo que celebramos, a grande derrotada é a morte. Não somos nós, não foi o corpo de Cristo.
porque o corpo de Cristo saiu vitorioso e continua a sair vitorioso na Eucaristia. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos ofereceres em sacrifício vivo, santo. É o que também se cantava o profeta. Tu não quiseste nem vítima nem ofrenda, mas formaste-me um corpo. Ó homem, sei tu sacrifício e sacerdote de Deus. Não percas aquilo que te foi dado pelo poder do Senhor. Reveste com a túnica da santidade. Cinge-te com o símbolo da castidade. Seja Cristo o véu de proteção da tua cabeça. Que a cruz permaneça em tua fronte como defesa. Grava em teu peito o sinal da divina ciência. E leva continuamente a tua oração como perfume de incenso. Impunha a espada do Espírito. Faz do teu coração um altar. E assim, com toda a confiança, oferece teu corpo como vítima a Deus. Deus não quer a morte, mas a fé. Ele tem sede do teu sangue. Ele não tem sede do teu sangue, mas do teu sacrifício. Não te aplaca com a morte violenta, mas com a vontade generosa. A grande derrotada com a morte de Cristo é a própria morte. Esta é a doutrina de São Pedro Crisólogo, um grande padre da Igreja, que nós somos convidados a perceber o sacrifício de Cristo e a perceber os nossos próprios sacrifícios, sofrimentos, derrotas. É a forma de vencermos na cruz, na nossa cruz, é a forma de vencermos o mal, a morte, a derrota, a destruição. Então, neste segundo dia da novena de Nossa Senhora de Fátima, que se celebra em tantas partes do mundo e que cada vez ganha mais força, estes 9 passos que nós reflitamos hoje em aquilo que Nossa Senhora nos convida neste segundo dia, a pensar na santidade de vida, no sentido das coisas mais profundas do nosso ser. Coloquemos diante de Deus as nossas preces, rezando por todos aqueles que foram chamados nesta quarentena, nesta crise de saúde, que partiram. E, sobretudo, pensemos no sofrimento não ter junto de si aqueles que mais amavam. Mas nós que acreditamos nestas palavras de São Pedro Crisólogo, nós acreditamos que o sofrimento dos mártires, que São Pedro Crisólogo nos diz, tem sentido em Cristo. É a própria morte. E é nesta grandeza de espírito que nós continuamos a rezar por todos eles e por todas as nossas intenções, sejam o sofrimento a que nível for. Invoquemos a Cristo, que pela sua ressurreição confirmou a esperança do seu povo, e peçamos com muita fé: Cristo, vive para sempre, escutai-nos. Senhor Jesus Cristo, de cujo lado aberto correu sangue e água, fazei da Igreja a vossa esposa imaculada. Cristo, vivo para sempre, escutai-nos. Pastor supremo da Igreja, que depois da ressurreição confiaste a Pedro o cuidado do vosso rebanho, protegei o nosso Papa Francisco, confirmai-o na caridade ao serviço do vosso povo. Cristo, vivo para sempre, escutai-nos. Vós que enchestes de peixes as redes dos vossos discípulos que pescavam no lago de Tiberíades, enviai operários à vossa Igreja para que continuem em seu trabalho apostólico. Cristo, vive para sempre, escutai-nos. Senhor Jesus, novo Adão, que nos dais a vida, tornai semelhantes à vossa imagem gloriosa os que já deixaram este mundo, para que participem plenamente da alegria perfeita do céu.
Cristo vive para sempre, escutai-nos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior alegria neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo para uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, que queremos lembrar hoje, e todas as intenções que lembramos junto ao altar do Senhor. Aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Unidos na mesma fé e em comunhão de Espírito, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, deste a vida ao mundo pela vossa morte. Livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, por este vosso santíssimo corpo e sangue. Conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu continuo a colocar as partículas que sobram da Pix, para que quando nos juntarmos, comungarmos pelo corpo de Cristo, pela intenção que fomos formulando ao longo destas Eucaristias que celebramos não via real.
Jesus Cristo tinha de padecer e ressuscitar dos mortos para entrar na sua glória. Aleluia. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Vamos, neste tempo da novena e no mês de maio de Nossa Senhora, vamos terminar com a Salve Rainha em latim, este cântico que tantas gerações cantaram e continua tão belo e cantado por todas as línguas, porque é a língua oficial da Igreja. Agradeço a participação e a comunhão. Celebramos em conjunto, de forma afastada, mas próxima, esta Eucaristia. Certamente alguns se interrogarão. Temos aqui alguns símbolos do Divino Espírito Santo
Eu, sobretudo quem é de fora e que está a ver, assistir à nossa missa, e não conhece bem as nossas tradições do Divino Espírito Santo, amanhã na Eucaristia tentarei, se Deus me conceder a graça, tentar explicar cada um dos símbolos e o valor, de onde é que vem esta festa, esta devoção estrondosa, grandiosa ao Divino Espírito Santo. E com símbolos riquíssimos, e com símbolos cheios de força, de sentido, de significado. Portanto, amanhã na Eucaristia tentarei explicar um bocadinho os símbolos que temos aqui, porque não foi possível hoje preparar essa explicação. Também continuamos a celebrar a missa, sobretudo pelos aniversários. Eu não contactei todas as pessoas. Amanhã temos alguns aniversários dos pais e irmãos, o pai do nosso irmão Odete Bentecourt, Manuel Nunes, a intenção de Ludovina Matos e do Sr. Leonel Matos, e também a Marília Castro, de uma intenção do marido e filhos. E logo, às 9 horas, teremos o nosso terço, rezado da forma que temos feito, e estamos abertos a novas sugestões, a novas propostas. Agradeço que se inscrevam na página, que é para nós termos um bocadinho de sentido se vale a pena ou não vale a pena. Eu peço-vos esse sacrifício, porque para nós é importante. E vamos então, desejo a todos continuação de bom dia.